Mas o Deus de Israel não precisava de escadas, arietes ou exércitos para vencer. Josué carregava o peso da missão em silêncio, sabendo que cada passo dali em diante definiria o futuro do povo. Naquela noite, antes do impossível acontecer, Josué saiu sozinho e contemplou a cidade em silêncio. Foi então que ele viu um homem de pé, com a espada desembainhada, como se guardasse um mistério vindo do céu. Josué se aproximou com coragem e perguntou se aquele guerreiro vinha como aliado ou inimigo. A resposta não foi comum, porque aquele não era apenas um homem entre homens. Era o príncipe do exército do Senhor, e diante dele Josué caiu com o rosto em terra. Antes da queda dos muros, Deus lembrou ao seu servo que a vitória começaria com reverência. Depois disso, o plano veio, mas não parecia um plano de guerra. Não haveria ataque imediato, não haveria gritos no primeiro momento, e não haveria golpe humano derrubando aquelas pedras. O povo marcharia ao redor da cidade, em silêncio, por 6 dias inteiros. Na frente da marcha seguiriam sacerdotes com trombetas, e no centro iria a Arca da Aliança. A presença de Deus avançaria antes de qualquer estratégia humana. E o povo teria de guardar o grito até o tempo certo, como quem segura uma tempestade dentro do peito. A ordem parecia estranha, mas em Jericó, Deus ensinaria que obediência vem antes do milagre. Ao amanhecer do primeiro dia, a cidade viu algo que nunca tinha visto. Não era um ataque furioso, mas uma procissão silenciosa cercando os muros com uma calma inquietante. Dos altos da muralha, alguns zombaram, porque o poder de Deus ainda estava escondido. Mas a arca seguia em frente, e cada passo silencioso parecia pesar mais do que 1000 espadas. Quando a volta terminou, Israel não atacou, apenas retornou ao acampamento. O primeiro dia acabou sem ruído de batalha, mas o silêncio já havia começado a ferir Jericó por dentro. No segundo dia, a mesma marcha recomeçou, e o estranho plano ficou ainda mais perturbador. Agora o medo começava a se espalhar pela cidade como um vento invisível. Israel não gritava, não corria e não recuava, apenas obedecia. E foi justamente essa obediência silenciosa que tornou tudo ainda mais ameaçador. No terceiro dia, o povo já sentia o peso do processo, mas continuava andando pela fé. Cada volta parecia dizer que a promessa de Deus não falha, mesmo quando nada visível muda. Dentro das casas de Jericó, a confiança começou a rachar antes das muralhas. Mas havia uma casa diferente, marcada por uma esperança improvável, nascida dias antes. Raabe esperava pela palavra que lhe havia prometido vida em meio ao julgamento. No quarto dia, o ritual continuou, e a cidade já não sabia se o silêncio era mais terrível do que um exército gritando. Jericó era forte por fora, mas por dentro começava a tremer por todos os lados. No acampamento de Israel, talvez alguns ainda se perguntassem quando o milagre finalmente viria. Mas Josué mantinha o povo alinhado, porque quem recebe a ordem de Deus não precisa inventar atalhos. No quinto dia, a marcha já não parecia estranha para Israel, mas ainda esmagava o orgulho da cidade. Os sacerdotes continuavam à frente, como se cada toque de trombeta abrisse caminho no invisível. A guerra agora acontecia em uma dimensão que os olhos de Jericó não conseguiam entender. No sexto dia, o cansaço podia ser sentido nos pés, mas a promessa permanecia viva. Era como se Deus estivesse preparando não apenas a queda da cidade, mas o coração de todo o povo. Quando a sexta volta terminou naquele dia, ainda não havia muralha caída, mas a hora já estava próxima. Na cidade, a noite chegou carregada de pressentimento. Na casa de Raabe, todos permaneceram juntos, porque a salvação agora dependia de confiar até o fim. Antes do amanhecer do sétimo dia, o acampamento despertou com uma seriedade diferente. Aquele seria o dia em que a fé pisaria mais vezes do que nunca sobre a mesma terra. A primeira volta começou, e todos sabiam que havia algo diferente no ar. A segunda volta veio logo depois, como um relógio divino avançando para a hora exata. Na terceira volta, os olhos da cidade já não tinham arrogância, apenas apreensão. Na quarta, a repetição virou pressão, e cada passo parecia apertar a cidade por todos os lados. Na quinta, o coração de muitos já devia estar disparado, porque o impossível estava perto demais.
Na sexta volta, Israel seguia calado, mas por dentro o grito já crescia como fogo contido. E quando a sétima volta começou, o tempo pareceu desacelerar diante do céu e da terra. Era o último círculo, o último silêncio e o último instante antes da intervenção divina. Então Josué levantou a voz e liberou a ordem que o povo guardava desde o início. Depois de tantos dias de silêncio, chegou o momento de gritar com toda a força da fé. As trombetas soaram com força, e o ar pareceu estremecer diante do poder do Senhor. O grito do povo não era apenas barulho, era obediência finalmente liberada no tempo de Deus. Por um instante, tudo pareceu suspenso, como se a criação inteira prendesse a respiração. Então as pedras começaram a tremer. O que parecia eterno rachou diante de uma ordem vinda do céu. As torres vacilaram, os portões estremeceram e a fortaleza começou a ceder de todos os lados. A muralha de Jericó não caiu por força humana, ela se entregou ao juízo de Deus. O impossível enfim aconteceu diante de todos. A cidade que parecia invencível agora estava aberta, como se nunca tivesse sido segura. Israel avançou, não para exaltar sua própria força, mas para cumprir o que Deus havia determinado. O choque se espalhou pelas ruas, e o juízo desceu sobre a cidade inteira. Mas no meio da destruição, uma casa precisava permanecer de pé. Os espias lembraram da promessa feita à mulher que escolheu confiar no Deus de Israel. Raabe e sua família esperavam ali, cercados pelo ruído da queda, mas protegidas pela aliança. Em uma cidade condenada, aquela casa se tornou sinal vivo de misericórdia. Os espias entraram e tiraram todos dali em segurança. O mesmo Deus que derrubou as muralhas também soube preservar quem escolheu temê-lo. O fogo começou a consumir o que restava, e Jericó virou memória em meio à fumaça. A prata, o ouro e os objetos sagrados seriam separados, porque aquela vitória pertencia ao Senhor. Nada daquela conquista podia ser tratado como troféu comum, porque Jericó não caiu para enriquecer homens, mas para revelar quem governa a terra prometida. A poeira ainda caía quando o povo começou a entender o que havia testemunhado. Nenhuma muralha resiste quando Deus decide abrir caminho para o seu povo. Mas essa história não era só sobre pedras caindo, era sobre corações aprendendo a obedecer. Antes da queda, Deus ensinou seu povo a marchar quando nada parecia mudar. Antes do grito, ele ensinou seu povo a guardar silêncio. Antes da vitória, ele ensinou seu povo a confiar no estranho plano vindo do céu. E quando a hora certa chegou, o que ninguém conseguiria derrubar caiu em um instante. Josué viu a promessa avançar um passo além, e Israel soube que a terra realmente lhe seria entregue. O nome do Senhor se espalhou, porque até os povos ao redor ouviriam sobre aquele dia. E em meio de toda a ruína, a casa de Raabe lembrava que a fé pode salvar no centro do juízo. Aquela mulher, antes improvável, agora entrava na história dos que confiaram. Jericó caiu, mas a fé de Israel foi levantada ainda mais alto naquele dia. A cidade forte virou ruína, e a promessa antiga ficou ainda mais viva diante dos olhos do povo. Porque o dia em que Jericó caiu, também foi o dia em que todos aprenderam que obedecer pode derrubar o impossível.